aí, galerinha do nono ano, como é que vocês estão, gente? Estão bem tranquilos aí para fazer a nossa resolução, né, galera? Conto com vocês aí com nossa atividade. Bom, mas antes de vocês começarem a fazer a nossa atividade, não esqueça aí, letra legível, tá, gente? A turma e nada de manchar, tá? Limpinho aí pra gente poder corrigir, tenho certeza aí que vocês vão tirar uma nota maravilhosa. Capricha nessa atividade. Galera, nada de consulta, tá? É só quero que vocês tentem fazer e relembre os conteúdos que nós vimos aí em Química. Hoje a nossa videoaula vai ser uma videoaula curta antes de vocês fazerem essa atividade, tá? Só pra gente relembrar os conteúdos que já foram dados em Química. Conteúdos básicos, fundamentais, que vocês vão levar aí para o ensino médio, tá? Aqui vocês já estão vendo comigo, eu trabalhei muito sobre matéria, corpo, objeto, transformações da matéria, né? E as propriedades da matéria. Nós fizemos cálculos, resoluções dessas atividades. Eu trabalhei com vocês principalmente que as propriedades da matéria, era dividida em propriedades gerais e específicas. Quem lembra aí? Aí eu fui dando, né, alguns exemplos, por exemplo, propriedades gerais, nós temos tensão, inércia, olha só, massa, penetrabilidade, compressibilidade, né, divisibilidade, indestrutibilidade, falando cada um os exemplos explicando, ok? Já as específicas, né, a gente trabalhou principalmente aí organolépticas, a gente trabalha também essas propriedades que tem cor, lembra? Sabor, ó lá, odor, brilho, a gente trabalhou bastante essas definições. E pegamos principalmente nas propriedades bem específicas a densidade, fizemos também cálculos da densidade igual a massa do volume, tem uma resolução, tem os exercícios que foi feito para vocês, foram corrigidos também no grupo do WhatsApp. É mais para a gente hoje dar uma relembrada nesses conteúdos, que são super importantes. A avaliação está bem simples, tá? Então leia com bastante atenção, tenta fazer sem consultar nada, que eu tenho certeza aí que vocês vão gabaritar a nossa atividade. Bom, nono, não posso deixar de comentar, né, das propriedades específicas da matéria. A gente abordou principalmente esses cálculos, né, da densidade, né, que é a massa sobre o volume. Aí eu até dei um macete para vocês nas videoaulas anteriores, nas correções das atividades, que inclusive também nós fizemos nas videoaulas, tá? Exercício também, e exercício também foi passado no grupo do WhatsApp, né? Aí eu falei para vocês o seguinte, né? Eu tenho a densidade, eu tenho a massa e tenho o meu volume, certo? Para que nós possamos encontrar, né, a densidade, vocês vão ter que ler o exercício, fazer a interpretação desse exercício, tá? Então, você sabe que a densidade e o volume nós iremos dividir, não esquece disso. E a massa, nós faremos o quê? A nossa multiplicação. Então, densidade e volume divide, massa multiplica. Aí você vai ler o exercício, tá? Ver o que eu estou pedindo, tá, gente? Ver a resolução direitinho. E outra coisa, tá? Quando nós formos fazer a resolução desse problema, você tem que prestar atenção no Sistema Internacional de Medida, tá, gente? Se a massa está, tá, em grama, tá? E se o volume está em centímetro cúbico. A gente falou muito sobre essa definição. Eu coloquei só para vocês relembrar. Esse conteúdo já foi dado, hein, galera? Ó, a massa é a matéria do objeto, né? Ou seja, tá em grama, como a gente falou aqui. O volume, ele já significa o espaço que esse objeto vai ocupar. Então, aquele espaço que ele vai ocupar. Então, nós trabalhamos em centímetro cúbico. Por fim, a densidade é a relação obtida pela divisão da massa pelo volume. Então, não esqueça, o Sistema Internacional de Medida, tá? A massa vem em grama e o volume sempre em centímetro cúbico. Caso não esteja, vocês vão ter que fazer a transformação. Então, leia aí o enunciado direitinho para que vocês possam fazer na resolução. Outra observação, né, gente? Densidade, na verdade, é a relação existente entre a massa e o volume dos materiais, certo? Considerando também pressão e temperatura dessa densidade, tá? Para calcular a densidade, nós vamos fazer o quê? Dividir o valor da massa do material pelo volume, tá? Pelo valor do volume. A gente já viu isso aí bastante nas nossas resoluções, né? Nossos exercícios. Outro conceito também que a gente trabalhou, né, gente, foram os tipos de energia, né? A energia não se cria nem se destrói.
apenas se transforma, da qual o homem pode aproveitar e extrair da natureza e sem a qual não consegue viver. A gente realmente depende da energia. E vimos a energia elétrica, a energia solar, a energia que nós falamos bastante, né, nuclear, a energia magnética, né? Então vimos vários tipos de energia. Então a energia é tudo que produz ou pode produzir ação, podendo por isso tomar as mais variadas formas. Então não esqueça que nós vimos todos os tipos de energia nas nossas videoaulas. Então preste atenção aí no enunciado, olha bastante a foto e vê o que eu estou pedindo em relação ao tipo de energia. Então, a energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma, da qual o homem pode aproveitar e extrair da natureza, e sem a qual não consegue viver, tá? Bom, nono, quando nós falamos então da energia, né, vocês prestem atenção aí nesse enunciado que eu estou pedindo, tá? Pode botar com as suas palavras. Nós vimos os conceitos, vários tipos de energia. Então, para poder produzir uma energia, eu preciso realizar o quê? Um trabalho. Então, energia é a capacidade de realizar o quê? Um trabalho. E esse trabalho, ele provoca, olha só, sensações e ainda ele pode promover ou anular movimentos. Então, desse trabalho, para poder ter uma energia, eu preciso realizar um trabalho para poder ter a produção de uma energia, tá? Então, a gente viu aí os vários exemplos de energia, né? A energia luminosa, a energia mecânica, a energia térmica. Aqui a gente relembrou um pouco, né? A energia solar, a energia hidrelétrica também, que a gente comentou bastante sobre ele, né? A importância dele no nosso dia a dia, a energia eólica. Então, vocês vão ler com calma, tá? Vai ver o entendimento, o que é energia, para que ela serve, quais são os exemplos de energia. Então, preste atenção, pode botar com as palavrinhas de vocês o que vocês entenderam, tá? Já que a gente falou também sobre energia, né, matéria, né, a gente viu também que a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Aí vimos matéria, corpo e o objeto. Eu até brinquei nas nossas videoaulas, né? Isso aqui é matéria, isso aqui é objeto. E trabalhando também em exercício. Estava também no grupo do WhatsApp para vocês. Só quando a gente fala matéria, né, gente? Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Aí eu até falei, se eu estiver no meu quarto, na sala, na cozinha, você vai olhar ao redor, você vai conseguir identificar. Bom, professora, está tomando espaço. Tem massa? É matéria. Então, eu vou citar até alguns exemplos. Se eu estou no meu quarto, eu tenho uma cortina, é matéria. Né? Minha TV, meu celular, minha cama. Tá? A gente viu essa definição e a separação. Quando eu falei em corpo, já significa porção limitada da matéria. Tá? E um objeto, ele tem uma utilidade específica, vai servir para algo. Só que essa matéria também, ela passa por transformações. A gente fala que são transformações químicas, né? E físicas também. Aí a gente nomeou como fenômenos físicos e químicos. Quem lembra? Inclusive, eu fiz também experimentos falando sobre essas transformações. Eu lembro na minha videoaula, eu coloquei, né, experimentos, né, acender e apagar a lâmpada, eu queimei um papel, né, acendi um fósforo, usei também a vitamina C, né, o ácido ascórbico efervescente, e a gente aí conseguiu fazer a diferença entre os fenômenos físicos e químicos, certo? Quando eu falei transformações químicas, a estrutura, a constituição da matéria, ela vai alterar, ela vai mudar, e ela não consegue mais voltar àquele estágio inicial. Então, essa estrutura aqui, ó, a constituição da matéria, ela vai mudar e ela vai dar formação a uma nova substância. Então, por exemplo, queimar uma vela, acender um fósforo, né? Queimar um papel. A gente falou vários exemplos sobre ele. Quando eu me refiro a uma transformação física, né? A gente está falando que a natureza da matéria não muda, tá, gente? A matéria continua a mesma coisa, ó. Não altera a estrutura da matéria, ou seja, né, não há transformação de uma nova substância. Então, ao amassar o papel, ele continua sendo um papel. Então, não alterou, ele pode voltar ao estágio que era antes. Acender, apagar a lâmpada, eu também falei sobre esse fenômeno, tá? Então, não esquece aí, fenômenos físicos e químicos. Então, leia com bastante atenção, vê o enunciado, vê a transformação, se mudou, se não mudou, se essa matéria vai transformar, se ela não transformou. Então, lê esse enunciado aí com bastante calma, tá bom, galerinha do nono?
Bom, galera, vamos agora para outra estrutura, né, da matéria, certo? A gente falou também sobre os átomos. Os átomos são compostos, tá? Partículas, lembram? Prótons, elétrons e nêutrons. Aqui eu já coloquei a ilustração. Então, nós sabemos que os prótons são cargas positivas, certo? Quem lembra? Isso aí. Os elétrons são cargas negativas, certo? E nêutrons, carga nula. Aí falamos o seguinte, que o nosso átomo, né? Ele é composto de três estruturas, prótons, elétrons e nêutrons. E nessa estrutura existe um núcleo, tá? Que é essa estrutura aqui que vocês estão vendo. O nosso núcleo, o núcleo do átomo, tá? Esse núcleo, ele é composto de prótons e nêutrons. Apenas prótons e nêutrons. Prótons, carga positiva, nêutrons, carga nula. E essa estrutura aqui nós damos o nome de eletrosfera, tá? Aonde fica quem? Os elétrons. Os elétrons são representados pelas cargas negativas. Não esquece disso, tá? Átomos e as suas partículas. Vou agora só para fechar, finalizar, com certeza vocês lembraram, vocês compraram a tabela periódica, né, gente? Ou pode imprimir também, não tem problema, tá? Quando eu pego a tabela periódica, eu tenho que aprender, né, a conhecer aonde estão localizados alguns elementos químicos, certo? E qual é a posição desses elementos químicos na minha tabela periódica. Bom, eu trabalho com vocês o seguinte, primeira coisa que a gente tem que olhar na tabela periódica é o símbolo, tá? Então, esse elemento aqui é o ferro, então é o nome do elemento químico. Você vai lá na sua tabela, você vai encontrar. Bom, logo abaixo, onde está escrito o nomezinho, tá, do elemento ferro, eu tenho um número de massa, que é a massa atômica desse ferro. Então, tá 55,847. Nos exercícios, eu posso aproximar para 56, tá? Então, esse númerozinho maior, a gente fala que é o número de massa, ok? Logo acima, fica o número atômico. Ele é representado pela letra Z, tá? Então, eu vou lá na minha tabela periódica, eu vou ver o número 26. O 26 significa número atômico, aonde eu vou localizar esse elemento químico. Ele é organizado, tá, gente, em ordem crescente, devido às características, particularidades desses elementos químicos aí na tabela. Então, só para que nós possamos retificar. A letrinha A é o número de massa. A letrinha Z é número atômico. Então, a gente trabalhou nos exercícios nas videoaulas anteriores. Quem esqueceu, vai lá e bota de novo. A, número de massa, Z, número atômico. Eu até brinquei também em sala de aula. O número de massa é sempre maior que o número atômico. Então, quando vocês viram aqui nesse exemplo, né? Esse é o número de massa, é 55. O número atômico dele é 26. Então, o número de massa é sempre maior que o número atômico. Não esqueçam disso. Aí eu vou fazer, por exemplo, eu já aprendi minhas partículas, né? Eu sei que um átomo é composto de prótons, elétrons e nêutrons, beleza? Então, eu tenho aqui minha estrutura, né? Então, para que eu possa encontrar no meu exercício um número de massa, eu vou fazer minha continha aqui, ó. P, que significa prótons, o número atômico mais o número de nêutron. E é só somar para achar o meu número de massa. Z, número atômico, é a mesma coisa que número de próton. Então, o mesmo númerozinho, que significa aqui, ó. Isso aqui é o Z, o P, prótons, o número atômico. Então, o número 26. Ok, gente? Então, não esqueça de sair, tá? Então, foi que nós trabalhamos bastante isso aí nas nossas aulas de química, tá? Prótons, carga positiva, nêutrons, carga nula e elétrons, carga negativa. Bom, galera, eu trabalhei com vocês também, tá? Isóbaros, isótonos, isótopos. O nome não é diferente, né, galera? Mas vocês conseguem identificar assim. Quando eu me refiro isóbaros, eu usei até em sala de aula, botei a letrinha A maiúsculo. Ele significa números de massa. Então, os números de massa são iguais. Quando eu me refiro a isótopos, eu botei o P maiúsculo, número de prótons iguais e números de massa e nêutrons diferentes. Quando eu me refiro a isótonos, eu botei o N maiúsculo, né? Número de nêutrons iguais, sendo que o número de prótons e massas são diferentes. Aí eu vou aumentar para vocês, só para vocês poderem
relembrar quando vocês vão ver essa situação aí nos exercícios que eu estou pedindo enunciado. Agora não esquece de ler e fazer a interpretação. Bom, nono, aqui eu aumentei a tabela só para que vocês possam estarem relembrando o que eu estou falando, tá? Que aí nos exercícios tem os macetezinhos para que vocês possam estar fazendo também a continha. E nós trabalhamos também em sala de aula, tá? Quando eu me refiro isótopos, tá? E aqui em cima eu coloquei prótons, massas e nêutrons. Então você já sabe o que que é, tá? Beleza. Isótopos, prótons, tá? Eu botei até o P maiúsculo, né? Grandão. Isótopos, número de prótons iguais, massa e nêutrons diferentes. Isóbaros, né? Então, número de prótons e nêutrons diferentes, apenas o número de massas iguais, tá? E isótonos, prótons e massa diferente e números de nêutrons iguais. Aí aquela continha A menos E, que é igual a N. Nós fizemos também vários exercícios com essa resolução. Então, vamos lá retificando. Isótopos, prótons iguais, massa e nêutrons diferentes. Isóbaros, prótons e nêutrons diferentes, números de massas iguais. Isótonos, prótons e massas diferentes, números de nêutrons iguais. Bom, galera, aqui é só pra gente relembrar rapidinho, tá? Lembra que eu falei o P maiúsculo? Isótopos significa prótons iguais, né? Mesmo número de prótons. Isóbaro, o A é igual ao mesmo número de massa. E o N, isótonos, igual ao número de nêutron. A gente fez toda a nossa continha, leia com atenção, para que nós possamos fazer a resolução. Bom, nono, hoje foi só uma mini aulazinha, tá? Só pra gente dar uma revisãozinha desse conteúdo, até porque eu já tenho 2 semanas, já é a 3ª semana que a gente já está revisando esse conteúdo, ok? Então, tenho certeza que vocês relembraram. Agora, ao fazer a nossa atividade avaliativa de química, leia com bastante atenção, letra legível, nada de rasura, tá, amores? Então, faça com bastante calma, atenção e capricha aí, tá? Então, uma ótima semana para vocês, uma ótima atividade com Deus. Ó, confio em vocês, tá? Nono ano. Um beijo no coração de todos.